Graça e paz, irmãos. Amém. O mês de março é um mês de... Nossas igrejas estão com tema, né? Esse mês é ênfase em oração. Você sabe o que é oração? Sabemos o que é oração? A oração é canal de comunicação entre nós e nosso Criador. Deus, ao criar o homem, Ele o criou a sua imagem e semelhança, lhe dando capacidade de comunicar-se com o Criador. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está dando a condição para que o homem tenha um canal de comunicação com a Trindade Santa. E muitas vezes nós vivemos sem usar esse meio de comunicação com o Senhor. Insistimos em viver de forma a não buscar a vontade do Senhor através da oração. Lembramos de orar quando estamos passando por dificuldades ou estamos ansiosos por alguma coisa, mas esquecemos que tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós estamos vivendo ou sofrendo, deve ser conhecido de Deus através das nossas orações. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo número 143. Salmo 143, Salmo de Davi, e na minha Bíblia diz que é um apelo urgente por livramento. É um salmo em que o salmista se encontra oprimido, ameaçado, e ele ora ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra seca, sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Primeira pergunta para esse texto, para este assunto é: por que orar? Por que devemos orar? E a resposta está lá no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, eu já falei aqui no começo. Paulo escreve assim para os Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma,
Mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Nós temos um péssimo hábito de viver reclamando. Reclamamos de tudo. Reclamamos que o dia está quente. Reclamamos que está frio. No final da tarde reclamamos que deu aquele chuvão, não deu tempo de tirar a roupa do varal. Perdeu o dia todo, né? Reclamamos que é difícil fazer dieta para emagrecer. É difícil ficar sem aquela pizza no final de semana, não é verdade? Reclamamos de tudo. Reclamamos e reclamamos. E vivemos uma vida dessa forma. E, na verdade, ela é errada. O Senhor diz que em tudo, sejam conhecidas as nossas necessidades diante de Deus. Muitas vezes nós gastamos tanta energia em arrumar desculpas para as coisas erradas que acontecem na nossa vida e não arrumamos tempos para falar com Deus, para perguntar para Deus por que as coisas não acontecem nas nossas vidas. Reclamamos com nossos pais, com os filhos, com a mulher, com o marido, com os amigos, mas não buscamos a Deus para saber o que acontece para que as coisas dêem errado. E a palavra diz aqui que as nossas necessidades, as nossas petições, elas precisam ser conhecidas diante de Deus como? Porque Deus é onisciente, eu não preciso falar com Ele, Ele sabe do que eu preciso. Porque muitas das vezes nós somos assim, Deus sabe o que eu estou passando. Sim, Ele sabe, mas você precisa falar para Ele. Você precisa falar. A oração é para isso. Nós temos que falar com Deus exatamente o que está acontecendo com nós. Mas não é de qualquer forma que nós entramos na presença do Senhor. A palavra diz aqui que é por meio da oração e súplica, com ações de graças. O que é súplica? Porque muitas das vezes nós pedimos e logo esquecemos. Súplicas é solicitação em que se pede um favor, graça ou esmola. Qualquer pedido que se faz insistente e permanentemente, geralmente por desespero. Quando o Senhor fala que nós temos que buscá-lo e entregar nas suas mãos as nossas necessidades e fazer as nossas necessidades conhecidas por Deus através da oração e súplica, ou seja, de forma insistente. Não é para parar, não é para orar apenas uma vez e deixar lá, já entreguei. Não, continue. Porque você precisa. Você precisa de algo que você não pode fazer. Muitas das vezes, quando nós pensamos que temos a capacidade de resolver o problema, nós já vamos logo lá colocar as mãos e fazer do jeito que nós achamos que tem que fazer. Quando, ao invés de pedirmos para o Senhor nos dar direção, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor haja em nosso favor. E além de súplica, além de ser insistente, você permanecer na sua oração, a sua oração e súplica devem conter ações de graça. Ações de graça é um ato de reconhecimento pelas bênçãos que o Senhor nos deu e pelas provisões, ou seja, é você entrar na presença do Senhor, orar e crer que Ele abençoa pela sua bondade e misericórdia, não porque nós somos merecedores. Pela graça. A graça, o que é a graça? É um favor imerecido. É algo que nós recebemos de Deus. Ou seja, é tudo que nós recebemos de Deus é por meio da graça, porque nós não somos merecedores. Então, quando entrarmos na presença do Senhor através da oração e súplica, entendendo que nós não somos merecedores
E mesmo que Ele não nos faça aquilo que nós pedimos, nós temos que entrar na presença do Senhor com um coração contente, com um coração agradecido de saber que Ele é abençoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ouve a oração de todos? Será que Deus ouve a oração de todos? Deus ouve só a oração dos crentes, será? A gente pode estar se perguntando. Deus só ouve a nossa oração? É preciso ser crente, membro de uma igreja, batizado, ter feito verdades básicas, tudo isso? Não. Será que não? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vou ler porque senão vai tomar muito tempo. A palavra diz que havia um homem, um centurião chamado Cornélio. Ele era um homem piedoso e um homem temente a Deus. E que estava orando. Então Deus envia Pedro para entrar na casa do centurião. Para nós, ouvindo esta palavra assim, parece ser uma coisa tão simples, não é verdade? Olha só, aquela pessoa estava orando, tinha uma necessidade, Deus mandou o apóstolo lá e fazer uma visita na casa dele. Só que não é bem assim, porque os judeus, eles não entravam na casa de estranhos, não era dessa forma. Para que o Senhor atendesse a oração daquele homem que temia e era, além de ter os requisitos, né, ter traços do caráter de Cristo em sua vida, ele era um homem que temia ao Senhor. Mas para isso Deus antes disso, Deus fala com Pedro em sonhos. Deus dá uma visão para Pedro que uma cesta vindo dos céus com alimentos considerados para o judeu impuro. E o Senhor fala para Pedro, Pedro, come. E ele diz, Senhor, eu nunca comi alimento imundo. E ele fala assim, Pedro, não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Não torne imundo aquilo que eu já santifiquei. Estava dizendo o quê? Que a salvação não era apenas para o judeu. Ter uma vida de relacionamento com Deus não era um direito exclusivo dos judeus, mas era para todo aquele que cria. Para todo aquele que temesse ao Senhor. Então, o que é necessário para Deus ouvir as nossas orações? Temer ao Senhor. Uma pessoa que não crê em Deus, ela nunca vai dobrar os seus joelhos e orar. Ela nunca vai acreditar ao Senhor as bênçãos da qual ela participa. Porque a palavra do Senhor diz que Ele envia a chuva tanto para ímpios como para os retos. Tanto para o crente quanto para o descrente. Essas são as chamadas bênçãos universais, que toda a humanidade usufrui. Então, o que é necessário para Deus ouvir as nossas orações? Temer ao Senhor. Acreditar na sua existência. Acreditar que Ele é superior a todas as coisas. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Deus ouve sua oração? Tem alguma dúvida ainda? Não importa qual é o tempo de igreja que você tem, não importa se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, mas se você buscá-lo, não importa a hora, o Senhor está pronto para te ouvir. Sabe por quê? Porque quem vai te induzir a buscar o Senhor é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque dele e por ele. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. É por ele. É o Espírito Santo que te induz a buscar ao Senhor. Então uma pessoa não acorda do nada e diz, acho que eu vou orar. Não. É o Espírito Santo que a induz a buscar a presença do Senhor. E como orar? Como orar? Não existe, vou dizer assim, uma regra, porque tem tantas coisas, tantas falácias no meio cristão, né? Você já ouviu falar de oração forte? Vamos fazer uma oração forte. O que é uma oração forte? Não sei. Tem a forte, tem a fraca? Tem a média? Tem a mais ou menos? Tem a light?
Vocês já ouviram? Eu acredito que muitos aqui, né? É o crentez, né? É o dicionário do crente. É o crentez que nós ouvimos, né? Uma oração forte. Vamos fazer uma oração forte. Eu fico pensando, né? O que vem a ser essa oração forte? Não sei. Mas são termos, são coisas que nós muitas das vezes criamos, porque um dia nós oramos daquele jeito e o Senhor respondeu e nós cremos que aquilo ali é uma fórmula. Assim como há fórmulas para muitas coisas. Fórmula para ser batizado com o Espírito Santo. Fórmula para você ficar, né, financeiramente bem-sucedido. São tantas fórmulas que nós, né, na nossa imaginação, criamos. Mas isso tudo é resultado de falta de conhecimento da palavra. Sabe por quê? Como que eu estava dizendo que a oração é o quê? É o meio de comunicação com Deus. Então, cada um, no seu particular, tem uma forma de falar com Deus. Quando você liga para sua mãe, seus pais, você tem uma forma de conversar com eles, não é verdade? Bem diferente, pelo menos assim é comigo, bem diferente da forma quando eu encontro um colega na rua e falo com ele, ou preciso falar com um cliente, tenho que ligar para ele para conversar. Nós agimos de formas diferentes, né? E nós, quando agimos, falamos com Deus, também cada um tem a sua particularidade, a sua forma. Mas há princípios que nós precisamos respeitar. Esses princípios foram colocados na palavra de Deus para que nós pudéssemos entender como agir diante de Deus. Porque muitas das vezes nós temos uma mania de fazer aquela oração repetida. E acaba se tornando, a oração se torna o quê? Uma reza. O que é a reza? É aquela oração repetitiva, que sempre é a mesma forma. Sempre começa daquela mesma forma, termina daquela mesma forma. E a sua oração, com o passar do tempo, ela se torna uma reza, porque ela é só repetitiva. E o Senhor, Ele nos fala lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Vamos abrir? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Ele está se referindo aos fariseus. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração mais conhecida na Bíblia, a qual nós intitulamos de a oração do Pai Nosso. E muitas das vezes, quando estamos em perigo, quando estamos em aflições, lembramos da oração do Pai Nosso. Mas não tem nada de errado em fazer a oração do Pai Nosso. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus nos ensinou um modelo de oração. Não uma oração forte, como nós estávamos dizendo aqui. O Senhor está ensinando quais são os elementos necessários a uma oração. Os elementos que fazem parte da nossa
vamos dizer assim, da nossa conversa com Deus, o que não pode faltar. Porque muitas das vezes nós só lembramos de pedir. Chegamos e começamos a falar com Deus como falamos com qualquer outra pessoa. Nos colocamos diante do Senhor falando como se estivéssemos falando com o nosso amiguinho, com o nosso filho, até com o nosso pet de estimação. Mas o Senhor Jesus, Ele está nos orientando. Primeiro, Ele nos dá orientação para não sermos iguais aos hipócritas. Os hipócritas, eles eram os fariseus. Quando Jesus fala sobre a hipocrisia, os hipócritas, ele está falando daquela pessoa religiosa. Ela está mais preocupada com a religião do que viver aquilo que a sua fé ensina. E assim eram os fariseus. Eles ficavam nas esquinas, com aquela cara de triste, com aquela cara de que estava com fome, porque estava jejuando há muito tempo. E eram vistos como homens piedosos. Tinham uma aparência de santos, mas na verdade, como a palavra diz, como Jesus diz em outras versões, o chama de sepulcros caiados. Era assim que eles eram, porque eles tinham apenas uma aparência de quem temia ao Senhor. E o Senhor Jesus está ensinando a oração é algo que você precisa fazer no particular. É um momento de intimidade que você tem com Deus, que você precisa se esvaziar de tudo. Que você precisa se desprender, se desligar do mundo exterior. Que você precisa buscar a Deus da sua intimidade. Por isso que ele fala, vá para o seu quarto. Na sala sempre tem gente, já reparou? A sala sempre tem alguma coisa que te distrai. Uma televisão, um computador, um rádio. Na cozinha vai te dar fome. Você vai procurar algo para comer. No quintal você vai procurar alguma coisa para se divertir, para se entreter. Mas no quarto é o lugar onde você descansa. É o lugar onde que você relaxa. É o lugar onde você recompõe as suas energias. E é ali um lugar de intimidade que você deve ter com o Senhor. Ah, eu não tenho um quarto na minha casa, eu divido meu quarto com meus irmãos. Não importa. O que o Senhor está dizendo é que a oração precisa ser feita num lugar de intimidade. Ou seja, você não ora porque as pessoas vão ver. Olha como aquele meu filho ora 2, 3, 4 horas por dia. Não é isso que a oração precisa ser feita, ser vista dessa forma. A oração é um momento de intimidade que nós temos com Deus. Um momento que é só nós e Deus. E nós abrimos mão de tudo para buscar a face do Senhor. E o Senhor Jesus, ele vai nos ensinando os elementos que fazem parte desta oração. Ele começa aqui com a adoração e exaltação ao nome do Senhor. Comece a sua oração louvando ao Senhor. Quando você for fazer o seu devocional, comece adorando ao Senhor. Comece abrindo as portas com a oração, com a exaltação. Coloque o nome do Senhor acima de todas as coisas. Ele é mais importante que a sua necessidade física. Ele é mais importante que o seu dia de trabalho. Ele é mais importante que a sua refeição que você precisa fazer. Ele é mais importante do que todas as coisas. Exalte o nome do Senhor, coloque o nome do Senhor acima de todas as coisas. Conte a Ele os seus erros. Confesse a Ele o que você fez de errado. Ah, mas o Senhor sabe, sim, mas confessa. É preciso confessar, Senhor, me perdoa porque eu fui mal educado com minha esposa, com meu filho, eu fui mal educado com o meu chefe ontem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me dá sabedoria para não fazer mais isso. Confessa. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Quando nós estamos confessando nossos erros, nós estamos confessando para o Senhor a nossa fragilidade e reconhecendo que nós não somos nada se o Senhor não for conosco.
Confessar os nossos erros é uma forma de nos humilharmos na presença do Senhor. A intercessão por nós e pelas outras pessoas faz parte da nossa oração. Aquilo que nos é necessário, nós temos que falar para o Senhor, ser claros, ser objetivos com aquilo que nós queremos do Senhor. Porque, irmãos, nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos. Deus não age na dúvida. Senhor, eu não sei se eu quero casar. Senhor, eu não sei se primeiro eu quero viajar. Eu não sei se primeiro eu faço uma faculdade. Eu falo, também não sei o que você quer. O que eu faço? Te dou um marido no meio do caminho para uma viagem? Eu vá para a faculdade que enquanto você for, arruma alguém lá para você, é isso? Não. Seja objetivo. Seja claro naquilo que você quer. Foco. Trace uma meta e busque aquilo. Suplique por aquilo, né? Ore constantemente por aquilo. Mas, aqui é um ponto que eu achei necessário. Eu estava nessa semana aqui, como todos os dias eu ouço muita, né? Eu fico ouvindo louvores. E tem alguns louvores, sabe que é aquele que faz parte, né? Como hoje, na modernidade, vamos falar da sua playlist, né? Acho que fica mais fácil para os novinhos aí entender, né? Sua playlist, né? Eu tenho algumas músicas que, desde que eu me converti, que eu escuto. E eu estava escutando uma música do Daniel Souza, que é o autor daquela música. Somos corpo, assim bem ajustados. E eu gosto muito das músicas deste pastor. E tem uma música que ele fala assim, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. E ele coloca Deus, ele mostra Deus entronizado. Entronizado, logo me vem à mente, se é entronizado, tem um trono. Quem está no trono? O rei. É Deus. É o rei. E por que diante do rei nós queremos falar ou agir da forma que nós achamos conveniente? Por que não nos prostramos diante do rei? Respeitando a sua autoridade. Respeitando a sua soberania, a sua glória. Quem já esteve numa audiência aqui, diante de um juiz? Quando é que você fala? Quando ele manda. Diante do juiz, você só fala quando ele pergunta. Não é verdade? Você só entra na sala quando você é chamado. Há uma forma de se falar, chamar o juiz. Você não falou o seu juiz. Seu é dono de botequim. Seu é o dono da venda, seu Manuel. Aqui é excelentíssimo. Aqui é meritíssimo. Aqui há um respeito pela autoridade daquele que preside aquela audiência. E muitas das vezes nós confundimos. Nós confundimos isso. Nós não levamos em conta que estamos nos colocando diante do Criador de todas as coisas. E nós queremos, com a desculpa de dizer que temos intimidade com Deus, trazer o Senhor para a nossa atmosfera. Trazer o Senhor para a nossa condição. Porque quando eu chamo o meu irmão ali, ô irmão Washington, nós estamos aqui, ele é meu irmão, nós estamos aqui na mesma condição de servo. Na mesma condição de servo. Agora, com o juiz, eu não posso me portar dessa forma. O seu cargo demonstra a autoridade que ele tem. E por isso nós precisamos respeitá-lo. Não é de qualquer forma que nós nos colocamos diante do Senhor. Não é de qualquer forma que nós falamos com o Senhor. E para que não fique apenas no achismo do pregador, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18.
Lucas capítulo 18. Diz assim, versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Muitas das vezes, nós queremos entrar na presença do Senhor achando que somos alguma coisa. Porque eu não faço aquilo que o meu vizinho faz, eu me acho no direito de falar com Deus da maneira que eu acho melhor. O Senhor vai me ouvir porque eu sou dizimista da igreja, o Senhor vai me ouvir porque eu visito os doentes, o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que fazer porque eu faço isso e aquilo. Tentando, né? Isso nós chamamos da autojustificação. E a palavra do Senhor diz que nenhuma carne pode se justificar diante de Deus. Porque se fosse possível, Jesus não precisaria ter descido dos céus, tomado esta forma humana e morrido por nós. Mas a palavra do Senhor diz que, olha que interessante, o religioso, fariseu, ele representa aquele homem que vive de aparências. Todas as vezes que nós ouvimos na Bíblia, o hipócrita, o fariseu, eram como se fossem sinônimos de hipocrisia, porque era assim que eles viviam. E a palavra do Senhor, ele usa, você vai ver muitas vezes o Senhor usando um povo desprezado para ser um exemplo positivo. Porque o publicano, quem que era o publicano? Ele era um cobrador de impostos. Quem pagava impostos? Os judeus pagavam impostos. E é como se fosse, vamos dizer assim, um fiscal da Receita Federal que batesse na porta da sua empresa. Olha, está no dia de pagar imposto. Cadê os livros? Temos que ver quanto você faturou para você pagar o imposto devido. Então, aquele homem, ele era odiado pelo judeu. E a única coisa que o judeu odiava mais era um publicano judeu. Ou seja, um judeu trabalhando para o Estado, para Roma. Isso para eles era algo imperdoável. Porque uma característica desses homens é que muitos deles eram desonestos. Cobravam mais do que era devido. Então ele era um homem que, de certa forma, ele estava excluído da sociedade, da sua, sociedade, vamos dizer assim, da sua sociedade raiz, É como se, imagina, você, um nordestino que não gosta de jabá. Se você falar isso, você é excluído lá, não é verdade? Vamos falar que nordestino é você que não gosta de farinha. É a mesma coisa para eles. Que judeu é você que cobra dos seus irmãos e ainda rouba? Então, eles eram totalmente desprezados. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que muitas das vezes nós olhamos, as pessoas olham para aquele crente, o menor, o mais simples, talvez aquele que não esteja envolvido em ministério, esteja apenas sentado numa cadeira, orando e glorificando a Deus, mas que a oração dele é atendida e a sua não. Porque ele entra na presença do Senhor, se humilhando, ele nem tem a coragem de chamar Deus de Pai. Ele de longe, o publicano aqui, ele de longe, ele nem entrou praticamente no templo, ele estava de longe. E só dizia, batendo no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Este fez a oração que Deus ouviu.
Então nós temos que tomar cuidado ao entrarmos na presença do Senhor. De que forma que nós entramos na presença do Senhor, para não sair de lá com as nossas orações, paradas no teto da nossa casa, da nossa igreja. Precisamos entrar na presença do Senhor, reconhecendo que somos falhos. E nós não somos merecedores das suas bênçãos. Que é Ele que nos abençoa. Por mais que trabalhemos na obra do Senhor, nós não temos o direito de chegar na frente do Senhor e dizer, eu faço isso, por isso eu mereço. Nós precisamos entender, se nós estamos fazendo algo na obra do Senhor, é por causa da misericórdia dEle. Nós não merecíamos, se for falar de merecimento, nós não merecíamos nem estar aqui dentro desse templo. Mas é por causa da misericórdia do Senhor que nós temos o direito de fazer parte do seu corpo, de trabalhar na sua obra. E eu quero terminar essa mensagem trazendo 3 propósitos para a oração. Nós não entramos na presença do Senhor sem um propósito. Você não liga para uma pessoa, quando a pessoa fala alô, você fica quieto, você fica esperando ela puxar assunto com você? A não ser que você bata bem da cabeça, né? Mas quando você liga para uma pessoa, o que você faz? Você a cumprimenta, não é verdade? É do bem. É para o bem que você está ligando. Se for para tim, para vivo, aí você vai estar nervoso brigando, com certeza. Mas vamos dizer que você está ligando para a sua mãe, que você não fala com ela há 15, 20 dias. Você vai perguntar se está bem, como que ela está, não é verdade? O que está acontecendo, como que ela está. E você inicia uma conversa, porque foi você que ligou, não é verdade? Então, quando você liga para alguém, você tem um propósito para aquela ligação. Então, as nossas orações, elas também são dessa forma. Quando nós oramos, nós temos um propósito. Nós queremos algo, temos um propósito para aquela oração. E quando nós temos uma vida de oração que é diferente de apenas orarmos. Porque uma vida de oração é quando você ora incessantemente. E não precisa estar apenas na igreja ou na sua casa. Às vezes você está no seu carro, você pode estar orando, você está no trabalho, você está na condução, lá no carro de aplicativo, no ônibus, no metrô, não importa o lugar. Você pode estar orando. E uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não perde esses momentos. Primeiro momento de paz, primeiro momento que eu tenho de descanso, eu começo a me ligar em Deus novamente, começo a buscá-lo. Porque nós temos esta opção. Nós temos essa liberdade de buscar o Pai em qualquer momento, em qualquer lugar. E quando nós temos uma vida de oração, para toda oração nós temos um propósito. E de tantos propósitos, que eu não posso aqui dizer que são 3, são 4, são 10, eu vou listar apenas 3 propósitos importantes que nós temos que buscar com uma vida de oração. Primeiro propósito, discernimento. Eu lembro que o pastor Celestino, ele sempre frisava para nós, principalmente para quem estivesse na frente de trabalho, quem tivesse uma liderança, e os dons do Espírito Santo são importantíssimos para a igreja. Mas, em especial, o que nós deveríamos buscar incessantemente era o dom de discernimento do Espírito. Porque este é um dom fundamental para um obreiro, para aquele que está atuante na obra do Senhor. Porque hoje em dia, irmão, o que está sendo feito em nome de Jesus não é brincadeira. Acredito que Jesus olha lá de cima e diz, eu não falei isso. Eu não mandei isso. De onde ele tirou isso? E muitas vezes nós estamos recebendo, amém, dando glória e aleluia, achando que tudo é de Deus. Que tudo é de Deus. Nós precisamos buscar o discernimento. Entender os propósitos de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24.
este capítulo, irmãos, é um dos capítulos que eu acho fascinante para aquele que está na obra do Senhor. Aquele que tem um encargo a se cumprir. Sabe, aquele que tem uma responsabilidade na obra do Senhor. A palavra diz que depois da morte de Sara, Abraão, preocupado com seu menino Isaac, pequeno, 40 anos só. Um bebê praticamente, para quem viveu 700. Um bebê praticamente, 40 anos, preocupado, ele manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, porque esse era o costume da época. Mas, como Abraão sabia do plano de Deus, ele não queria que a sua linhagem fosse misturada com outra. Ele não queria ter como nora uma mulher que adorasse a deuses estranhos, porque por este motivo o Senhor mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela. E ele manda o seu servo ir buscar uma noiva para o seu filho. Vá na minha família e busque lá uma mulher. Só que ele fez algo com aquele homem, com aquele servo. Ele mandou que ele fizesse um juramento de que ele não traria uma mulher estranha para a sua casa, mas sim alguém da sua parentela. E o fez jurar. Aquele homem era o funcionário mais importante de Abraão. Era o homem que tinha nas mãos todos os bens de Abraão. E eram muitos. Abraão, ele era muito rico. Então ele tinha acesso a toda a fortuna de Abraão. E a palavra vai dizer que, lá no versículo 10, que o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então aqueles camelos estavam ali, carregando suprimentos para a sua viagem. Estava levando ali também ouro, riquezas para negociar se fosse preciso. E também era de costume o noivo enviar um dote para o pai da noiva. Então você imagina aqui as solteiras. Você está na sua casa, chega um camarada lá com 10 camelos, forrado de tudo que é de bom da terra, com ouro, joias. Aí chega lá e fala assim, olha, meu patrão mandou buscar uma mulher para o seu filho casar. Que pai que logo não olharia para... É essa. Que filha que não gostaria? Não estamos generalizando, mas estou dizendo uma situação. Que mulher que não gostaria? E aí? Mas aquele servo do Senhor, ele teve um discernimento. Por ele temer a Deus e por ele ser fiel ao seu Senhor, ele faz um propósito com o Senhor. Ele diz assim, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, quando chegou na cidade. Pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de beneficência com o meu senhor. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, ou seja, sobrinha neta de Abraão, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte,
e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Como eu disse, se aquele homem tivesse chegado com aqueles tanto de presente, tanto de riquezas, possivelmente ele encontraria com alguém que estava apenas interessado nas suas riquezas. Estava apenas buscando uma vida confortável. Mas esse homem temente a Deus e ao seu Senhor, ele usou de discernimento, um discernimento que só pode vir de Deus. Ele fala: olha, Senhor, se acontecer assim, se uma moça me receber bem, me der água, e além de dar água para mim, der para os camelos, eu sei que é essa preparada do Senhor. E foi exatamente como ele orou e falou em oração para o Senhor. Nós precisamos ter estratégias. Por isso que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Os nossos planos não devem ser revelados para todo mundo, para qualquer um. Nós dizemos tudo aquilo que queremos fazer, dizemos para todo mundo, menos para o único que pode nos ajudar. Por isso que nas nossas orações nós temos que buscar sabedoria. Agora vai um conselho para vocês. Olha o exemplo dessa moça. Olha o exemplo dessa moça. Foi pedido um favor a ela e ela prontamente atendeu. Está vendo? Ó, cara feia só atrasa. Gente preguiçosa não ganha nada. Só vai ficar com a rapa do tacho mesmo. Olha a prontidão dela de servir. Ah, mas... Não. Sabe, respondeu com alegria. E fez ainda muito mais do que aquilo que foi pedido. Por isso que cara feia fecha a porta, sabia disso? Cara feia fecha a porta. Indisposição de servir fecha portas para nós. Aquela mulher fez exatamente como um servo do Senhor deve fazer quando é solicitado algo. Discernimento vem através de uma vida de oração. Segundo propósito, obediência. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 39. Jesus, depois da ceia, foi com seus discípulos para o Getsêmani, para o horto, para orar, e levou consigo 3 apóstolos mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Falou que, fiquem aqui, eu vou mais adiante orar. E lá no versículo 39 ele diz aqui, que prostrando sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, já com as dores daquilo que havia de acontecer, muitos aqui pensam, muitas outras, vamos dizer assim, religiões, falam que aqui Jesus estava pensando em desistir. Muitos, eu já vi até pregadores falando que em algum momento Jesus quase voltou atrás. Mas não é nada disso. Quando Jesus fala do cálice que ele ia beber, não era o sofrimento físico que estava para acontecer. Porque ele sabia, porque a palavra do Senhor diz a respeito de Jesus, sobre o cordeiro que já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo de Deus criar o mundo, Deus criar o homem e o homem pecar, Jesus já estava pronto. Mas esse cálice que ele estava se referindo seria da sua separação do Pai. Porque em toda a história da humanidade, e vamos dizer assim, desde o princípio, nós não sabemos quando tudo começou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram juntos. Mas Jesus está se referindo a um momento de separação entre ele e o Pai. E isso estava lhe causando a aflição. A ponto de Jesus estar orando, estar saindo sangue pelo seu suor, que a ciência explica isso como um momento de muito estresse. A pessoa suar sangue. Mas não era medo do seu sofrimento, mas sim da separação, mesmo que momentânea, do Pai. Mas Jesus, através dessa oração, ele mostra que mesmo como filho, ele se submete à vontade do Pai. E porque nós, servos, pecadores, que um dia fomos inimigos de Deus, nós não vamos nos submeter à vontade de Deus. Ah, mas para mim obedecer eu vou ter que abrir mão das minhas amizades, eu tenho que fazer isso, eu vou perder muito. E muitos não querem. E muitos não querem. No momento de louvor, Senhor, eu vou para onde o Senhor mandar, eu vou fazer tudo o que o Senhor pedir, mas quando o Senhor pede, mas é muito difícil. Eu lutei tanto por isso, eu lutei tanto para estar neste lugar, e o Senhor agora me manda para outro lugar. Por isso que eu já disse em outras vezes aqui, o crente mente muito numa hora do louvor. O momento que ele mais mente. Porque levado pela emoção, ele fala que vai fazer muitas coisas. Mas quando Deus põe à prova, o Senhor espera encontrar em nós obediência. Mas você não estava cantando ontem à noite que vai aonde eu enviei? Eu te enviei para ir, vai agora. Mas aquele momento, sabe, Pai? Não, mas Jesus, ele respondeu de que forma? Seja feita a tua vontade. Todavia, faça a tua vontade e não a minha. Nós precisamos entender que nós temos que fazer a vontade do Pai. Não é Ele que faz a nossa. Não é o Senhor que nos serve. Muitas das vezes nós estamos nos mudando de posição. Nós estamos nos colocando como o Senhor e Deus o nosso servo. Eles têm que fazer a nossa vontade. Porque nós pegamos muitos textos fora do seu contexto e dizemos que Deus vai fazer tudo. Quando Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, se estiveres em mim as minhas palavras em vós, pedireis ao Pai e Ele farei. Mas, o que significa? Se você estiver disposto a fazer a minha vontade,
do jeito que eu ensino, da forma que eu mando, quando eu mando e aonde eu mando, as coisas vão acontecer ao seu favor. É assim que funciona no reino dos céus. Porque nós temos uma mania de querer nos colocar como super crentes. Filho preferido de Deus. Tudo que eu peço ele faz. Não é dessa forma. Muitos têm vendido essa ideia errônea. Porque a única coisa que nós merecíamos era a morte. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Este era o nosso salário, mas pela sua bondade e misericórdia, ele agora nos fez participantes das bênçãos celestiais. Agora, para pensar. Você recebendo ou não o que você está pedindo, a bênção mais importante é a sua salvação. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Se o Senhor não fizer, glória a Deus. Assim tem que ser a atitude do servo de Deus. E essa atitude nós só conseguimos mediante uma vida de oração e estudo da palavra de Deus. Quando meditarmos, a investirmos tempo em conhecer ao nosso Deus. E por último, uma vida de oração, ela nos proporciona visão espiritual. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ver lá o rei da Síria montando campanas contra Israel, mandando seus exércitos fazer ciladas para emboscar Israel. Mas havia lá o homem de Deus, Eliseu. E a palavra do Senhor diz que Eliseu recebia do Senhor as posições que os exércitos sírios estavam e falava para o rei, olha, não passe lá, porque ali tem uma patrulha síria. E aquelas patrulhas eram mandadas e voltavam com suas mãos vazias. E o rei da Síria disse, olha, há um traidor em nosso meio, porque tudo que eu falo aqui está sendo falado lá e eles estão evitando as nossas armadilhas. Mas o servo do rei disse, não, há lá um homem de Deus que o Senhor revela tudo o que você planeja no seu quarto. Está dizendo assim, aquilo que só você sabe, o Senhor revela a este homem. E a palavra do Senhor diz que ele monta um cerco. Ele monta um cerco. Manda o seu exército, então, direto para Jerusalém. E quando o servo de Eliseu olha, de lá de cima do monte, ele vê os exércitos e fala, chama seu senhor, chama Eliseu e diz, olha, estamos cercados, é o fim. Mas Eliseu, ele ora a Deus e pede para que o Senhor abra os olhos do seu moço. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O homem de Deus, vendo a cidade cercada, ele disse, estamos perdidos. É muito grande esse exército, mas o homem de Deus que tem uma visão espiritual, seus olhos espirituais estão abertos, porque ele é um homem que tem comunhão com o Pai.
ele ora para Deus e fala: Senhor, abre o olho desse moço para ele ver que a maioria está conosco. A maioria está conosco. Essa batalha não vai ser travada neste campo, porque é uma batalha espiritual. E ele pede: Senhor, fere os olhos desses homens de cegueira. E o Senhor atendeu o pedido do profeta. Aqueles homens ficaram cegos e Eliseu os conduziu até Samaria. E quando o rei viu aquilo, falou assim: olha, veio de bandeja na nossa mão. E agora, a gente mata tudo? O homem de Deus, com uma visão espiritual, disse: não. A visão dele vai além daquilo que os olhos humanos podem ver. O Senhor dá estratégias espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas das nossas lutas, elas são espirituais. Quando está no meio de Samaria, o Senhor, Eliseu fala novamente: Senhor, agora abre o olho deles. Imagina o desespero daqueles homens. Agora no meio de Israel, não tinha para onde fugir. E o rei diz: e agora, a gente mata? Ele: não. Agora você põe pão e água para eles. Não estou entendendo. Eles querem nosso mal, eles querem nossa destruição. É a chance que nós temos para pôr um fim nessa luta. Não, não é desta forma. Porque o Senhor vai muito além daquilo que nós imaginamos. E Ele alimenta, dá pão e água. E aqueles homens talvez ficassem sem entender. Se fosse meu rei, teria mandado matar todo mundo. Se fosse lá, na Síria, estava todo mundo morto. Não entendi, foi nada. Exatamente, mas qual foi o final aqui, como a palavra do Senhor diz? Nunca mais entraram tropas sírias em Samaria. Quando nós temos uma vida de oração, que nós temos uma visão espiritual, nós entendemos que as pessoas que nos ferem, as pessoas que buscam o nosso mal, elas são apenas usadas. Não são elas os nossos verdadeiros inimigos, os nossos verdadeiros, vamos dizer, oponentes, mas aqueles que os induzem a virem contra nós. E somente com as armas espirituais, a oração, a comunhão, a sabedoria, o discernimento, é que nós podemos vencê-los. Essas são as nossas armas para lutar contra o mal. Não é fazendo aquilo que a nossa carne manda fazer. Talvez qualquer um de nós, se fôssemos aquele rei, tenta o rei, manda o chicote lá. Não vou matar, mas dá uma bela surra para saber, mas não. Não foi assim. Qual foi a mensagem que Deus mandou para aquele povo? Eu tenho vocês na minha mão. Eu tenho vocês na minha mão. Não importa o número do exército inimigo. Eu tenho eles na minha mão. Não é você quem faz, é Deus quem faz. Não importa quão capacitado você seja. Não importa quanto você está preparado. Qual é o seu poder econômico. É a mão do Senhor que vai te dar vitória. E o homem com visão espiritual, ele age dessa forma. Eu tinha o poder de tomar uma decisão sobre a vida dele, mas eu vou buscar a orientação de Deus. Depois de preparar essa mensagem, eu me deparei com o Salmo 143. E depois de, olhando tudo aqui, eu consegui enxergar toda essa mensagem dentro do Salmo 43 de uma forma impressionante e onde eu acredito que é a mão de Deus agindo sobre as nossas vidas. Quando nós falamos do discernimento, eu vejo o Salmo 143, versículo 8. Vamos lá para encerrar essa mensagem. Faz-me ouvir tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Foi como servo de Abraão. Como que eu devo agir? Assim nós devemos ser também. Faz-me saber o caminho que devo seguir. Obediência
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Senhor, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E por último, a visão espiritual está lá nos versículos 11 e 12. Vivifica-me, ó Senhor, por amor de teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Você confia no Senhor a sua vida? Você confia a sua vida ao Senhor, sabendo que Ele fará da melhor maneira. Amém?